Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse aqui vai ser o segundo vídeo do canal, tá? E ele vai dar seguimento basicamente ao primeiro vídeo que era sobre pinturas, tá? O primeiro eu tinha feito sobre cromagem especificamente. Nesse daqui eu vou estar apresentando para vocês esses produtos aqui, que são próprios para o ramo da iCast, tá? Você utilizar com aerógrafo. E eles são do Regatieri Custom, tá? Esse daqui é o maior fornecedor de tintas do Brasil para esse segmento da iCast, tá? E esses aqui são alguns dos produtos que ele tem. Se vocês darem uma olhada no site dele, vocês vão ver que tem muito mais. Só que isso aqui é só uma palhinha para vocês terem mais ou menos uma noção. Eu queria também mostrar para vocês como ficam os produtos deles aplicados. E também, assim, como é que aplica eles, como é que você utiliza eles para vocês terem mais ou menos uma noção. Então aqui vai ser um vídeo de apresentação para vocês aprenderem como é que funcionam os produtos, para vocês entenderem as características, as propriedades de cada um, tá bom? Então que esse vídeo ajude vocês para conseguirem se situar mais ou menos no meio, principalmente para quem de repente não tem conhecimento, para quem está vindo do spray, para quem gostaria de adentrar nessa área do aerógrafo, né? Que é basicamente a evolução, né? O momento que você faz a transição do spray para o aerógrafo é um momento que você com certeza vai dar uma virada de carreira aí, melhorar seus trabalhos, suas customizações, seja para hobby ou seja para venda, ok? Então vamos lá. Tanto o aerógrafo que eu vou recomendar a vocês é o 03, tá? Porque esse daqui é um central para vocês iniciarem na aerografia, tá? Ele tem uma vazão realmente bem legal. Se vocês forem utilizar para hobby mesmo, para fazer miniaturas na escala 1/64 até um 55 mais ou menos, vocês vão conseguir ser atendidos muito bem por esse, tá? Se vocês forem fazer escalas maiores, forem querer fazer em quantidade, tudo mais, forem fazer para encomenda, recomendo um 05 que ele vai te entender muito melhor, ok? E eu vou te mostrar agora para vocês o meu compressor, que no caso é o básico, tá? Esse aqui de caixinha, vou virar a câmera para vocês verem, é esse daqui, tá bom? Ele é aquele que você liga aqui, e no que você liga ele, ele vai somente soltar ar quando você apertar o botão, tá? Não é igual o da Wonder. O da Wonder eu não recomendo a vocês, porque quando você liga eles, ele vai ficar soltando ar direto, independente se você está apertando o botão ou se você não está apertando o gatilho, no caso, né? E só uma coisa rápida aqui, quando vocês apertam e gerar esse daqui da Unitools, quando vocês apertam na primeira função, ele vai soltar ar. Isso aqui é bom para você, de repente, dar uma soprada na miniatura e tirar qualquer poeira que tenha nela ali de forma manual. Quando vocês apertam para frente e puxam para trás, ele vai soltar a tinta, ok? Vai liberar a tinta e você vai conseguir fazer a tua pintura. No da Wonder, ele vai sempre sair ar direto, então não é muito viável, né? Ele esquenta muito rápido também. Esse aqui eu já trabalhei, digamos assim, 8 horas seguidas com ele, nunca deu problema, ok? Tenho ele há mais de um ano e tá firme e forte aí. É um excelente de um compressor, principalmente para quem vai começar e quer ficar tranquilo, não quer se preocupar, ok? Então é isso. Agora vamos para as tintas. Bom, primeiramente a gente vai começar pelo gênesis das tintas, tá? Que seria basicamente o começo da pintura, o que você vai precisar fazer primeiro antes de tudo, ok? Isso daqui é essencial. Se você não fizer esse passo nas tuas pinturas, ela vai ter uma durabilidade bem menor, vai ter uma aderência menor, não vai ficar legal, ok? Então é sempre recomendado que vocês utilizem esses produtos para os casos que eles são designados. Primeiramente aqui temos o primer, ok? Esse daqui é o primer, ele tem essa coloração cinza. Também tem primers que são pretos e primers que são brancos, ok? Só que eles são designados mais para funções, por exemplo, você vai pintar uma superfície de uma cor muito forte, você precisa que ela tenha um maior desempenho. Se você utilizar um branco, ele vai conseguir ressaltar muito mais a tua cor, tá? Ela vai ficar muito mais vívida. Então, para casos gerais, primer vai ser esse daqui cinza, ok? Esse daqui é o primer universal do Regatieri. Com relação à secagem, ele vai secar rápido, ok? Em torno de 10, 15 minutinhos já vai estar seco, vocês já vão poder tocar na peça, assim como vocês vão poder já iniciar a tua pintura, ok? Aí aqui tem a segunda opção, que no caso é o Wash Primer, tá? O Wash Primer ele precisa de catalisador, ele é um catalisador 3:1, ou seja, 3 partes de Wash Primer para uma de catalisador, ok? Esse primer aqui, ele vai ficar nessa coloração aqui, tipo meio que um dourado, e ele vai ser excelente para metais, ok? Ele vai dar uma, digamos assim, uma aderência extra para a superfície, porque ele vai tornar, por exemplo, se a superfície for muito lisa, ele vai deixar a superfície fosca, ok? O primer normal também, só que esse daqui, por ele ter o catalisador, ele vai ficar muito mais duro, digamos assim, tá? Então ele vai ficar muito mais resistente, que seria a intenção dele. Que a intenção dele é basicamente promover muito mais aderência da tinta para a superfície.
Aí no caso aqui vocês aplicam primeiro o Wash Primer, e depois você aplica o Primer por cima normal. Depois vocês podem vir com a pintura de vocês. Essa opção aqui do Wash Primer, ela não é necessária. Entretanto, vocês podem utilizar elas principalmente para casos que vocês vão fazer mascaramento, tá bom? Porque elas vão segurar muito melhor a tinta na superfície, sendo assim quando vocês colocarem a fita aqui e puxarem, ela não vai sair a tinta nela. Isso e os customizadores que utilizam o Wash Primer, tá? Eles sempre recomendam para essa função. Quando você vai utilizar o mascaramento, tá tendo muito problema de repente arrancar a fita e arrancar a tinta, isso daqui vai ajudar a não sair a tinta junto, tá bom? Então ele é excelente para esse caso. Além disso, de repente, se vocês trataram uma superfície que está com ferrugem, que ela estava bem enferrujada, e vocês virem com o Wash Primer, ele vai ajudar a dar uma segurada no ferrugem, ok? A oxidação provavelmente não vai acontecer, não vai conseguir, por exemplo, oxidar mais ainda e a oxidação estragar a tua pintura. Então ele é um excelente para esses dois casos, tá? Na verdade, três. No caso, primeiramente, a questão de deixar a superfície uniforme e fosca para aderir à pintura. A questão também do mascaramento, que vai ajudar a aderir à tinta, ou seja, você vai ter uma resistência melhor. E para essa questão da oxidação, que ela vai dar uma seguradinha, vai proteger ele de acontecer qualquer oxidação, ok? Então, esse daqui é a segunda opção. E tem a terceira opção, que é o selador. Esse daqui ele é próprio para plástico, tá? O pessoal normalmente utiliza esse daqui na área automotiva para quando eles vão selar um para-choque e tudo mais. Só que isso daqui, ele serve como? Ele é bem líquido, então você vai passar somente uma fumacinha na tua peça de plástico, ok? E depois disso, vocês esperem secar. E depois podem vir com primer, ou com wash primer, como vocês preferirem. E é isso. Ele vai deixar a tua superfície levemente fosca, ok? Então ela vai ajudar na aderência da tua superfície. Só que para as miniaturas 1/64 de plástico, como essa daqui que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, eu acho que não é tão necessário vocês utilizarem o selador, ok? Porque é uma superfície muito pequena. Então, por exemplo, isso daqui ele vai ajudar a tinta a não craquelar. Por exemplo, se a miniatura está aqui e sofreu um impacto aqui na lateral e ela distorceu aqui, né? A superfície envergou e tudo mais, às vezes tem algum ponto de ruptura. Então ele vai ajudar isso a não acontecer. Só que como a miniatura é muito pequenininha, em geral não vai ter um efeito tão forte com o selador. Acredito que numa peça, por exemplo, de uma miniatura 1/24, 1/32 de plastimodelismo, vai ter um efeito muito melhor, muito maior, porque vai ser uma peça muito grande. A probabilidade de você entortar a peça por ser um carro, vamos supor, desse tamanho aqui, é muito maior do que vocês conseguirem entortar uma peça desse tamanho, né? Porque ela também tem bastante estruturas aqui, então isso tudo aqui vai deixar ela muito mais firme, né? Não é igual um 24 de plastimodelismo, que ele vai ser bem molenga em algumas partes, né? Quando você está trabalhando nele. Então, isso daqui ele vai ajudar a promover a aderência, né? Tanto que se vocês forem ler lá na embalagem, o selador ele é conhecido como promotor de aderência para a superfície de plástico, ok? Então, eu recomendo ele para vocês, para esses casos, tá bom? Então, esse é o começo, certo? O começo com o primer, wash primer e selador. E agora vamos para as tintas, tá bom? Na área de pintura, vocês vão encontrar vários tipos de tintas, ok? Aqui eu vou te mostrar algumas que existem na área. Entretanto, tem outras também que eu vou explicar mais ou menos por cima, só que eu não vou ter exemplo para vocês terem uma noção. A tinta principal que vocês vão utilizar na área do die-cast, as tintas que o Regatieri vende, e que você vai encontrar normalmente aí, é a tinta poliéster, ok? O que é a tinta poliéster? São tintas que elas são foscas, o acabamento dela é natural. Aqui vocês podem ver aqui, ó, tapando a parte do verniz. Aqui é onde eu não envernizei. Você pode ver aqui na parte de cima, que são foscas, tá bom? O acabamento delas é esse, naturalmente. Elas têm várias cores, elas são miscíveis entre si, ou seja, vocês conseguem misturar, por exemplo, vocês podem misturar essa com essa e fazer um verde. As tintas poliéster elas também são bem finas, então elas não vão tapar, por exemplo, detalhes da peça, se tem maçaneta, se tem frestas, elas não vão tapar, porque elas não têm a característica de ser grossas, elas são bem fininhas e elas pegam o pigmento muito fácil na peça. O resultado delas, depois do verniz, é esse daqui mais em cima, ok? Vocês conseguem ver mais ou menos aqui. E entre a divisão de uma para outra, você consegue ver a mistura das duas, tá vendo? Que fica um verde. E essa daqui é a tinta básica para vocês utilizarem, tá bom? Para vocês fazerem seus projetos. Agora vamos para o segundo tipo de tinta. No caso, esse daqui é uma tinta metálica, tá bom? Ou seja, ela tem pigmentos. Aqui embaixo você consegue ver muito bem. Ela tem pigmentos como se fosse uma purpurina, um glitter. Então ela tem um efeito extra na pintura além da cor dela, cor base.
Aqui vocês conseguem ver ela invernizada. Quando você inverniza ela, ela vai ficar muito mais nítido o efeito. Olha, quando você mexe ela, conforme o brilho vai batendo nela, ela vai refletindo essas purpurinas se mexendo na peça, tá bom? No caso, isso aqui também pode ser chamado de Metal Flake. Naturalmente, pela Hot Wheels, originalmente eles chamam de Metal Flake, tá bom? Aí nesse caso aqui, ela também é uma tinta fosca, então quando você aplicar ela vai ficar com essa tonalidade aqui, com esse efeito fosco. Ela só vai realmente revelar o brilho dela, essa purpurina dela, depois que vocês aplicarem o verniz, tá bom? E aqui também eu vou mostrar para vocês a versão de pratas metálicos também. No caso aqui, esse daqui é o prata da numeração 144 do Regatieri. Se não me engano é um prata lunar. E ele é um prata mais comportado. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a partir daqui. Então, ele é nessa parte aqui. Ele é um prata que ele tem menos floquinhos, ele é menos metálico. Ele é mais geral, para você usar em pinturas gerais e tudo mais, para vocês passarem alguma peça. E daí tem esse daqui, que é o 680, que é o alumínio graúdo que ele tem. Que no caso, a característica dele é que ele tem muitos flocos, muita purpurina na tinta dele, tá bom? Então ele vai ser excelente para você que gosta, de repente, de um efeito mais metálico ainda, que vocês podem ver a partir daqui, ok? Ó, ele tem muito mais efeito, tem muito mais. Aqui em cima vocês conseguem ver até melhor. Ele vai ter muito mais efeito metálico do que o anterior. E agora a gente vai também para a próxima tinta, tá bom? A próxima tinta, no caso, ela meio que combina com esses pratas, que ela é a tinta candy. A tinta candy, como é que ela funciona? Ela é como se fosse um verniz com pigmento. Por que verniz? Porque ela é uma tinta transparente, naturalmente. Então ela vai ter a característica de, por exemplo, revelar tudo que estiver embaixo dela. Como assim? Aqui dentro, por exemplo, eu apliquei ela direto no metal. Então ela vai revelar todas as características do metal, se estiver, por exemplo, arranhado, se o metal estiver polido, se o metal não estiver polido e estiver todo manchado, vocês vão conseguir ver muito nitidamente isso, ok? Então ela é uma tinta transparente, ela tem de várias cores. E no caso você pode utilizar na superfície que esteja previamente pintada com um prata metálico. Nesse caso aqui com um prata metálico, ela fica um candy muito mais comportado, né? Vocês podem ver ali embaixo. Ele não é aquele candy que chama muita atenção. Se vocês utilizarem com o alumínio graúdo, aqui ó, vocês podem ver ali ó, que ela vai ficar bem metálica, olha o efeito ali dela ali. Vocês conseguem ver a purpurina, digamos assim, brilhando debaixo dela. Então ela vai ressaltar a tinta alumínio graúdo, ok? Aqui é uma aplicação somente de teste, que eu apliquei em cima do primer. Ela fica bem feia, tá? Quando vocês utilizam, por exemplo, em cima de um primer. Se vocês utilizarem em cima de um branco, ela vai se tornar uma cor normal. Eu não acho viável fazer isso, porque é como se você estivesse utilizando uma tinta poliéster normal. E ela tem uma característica que naturalmente ela tem um brilho, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, esse brilho é dela mesmo. Não passei verniz nessa parte. Então ela naturalmente tem esse brilho. Por ela ser um verniz, digamos assim, com o pigmento, então ela vai ter essa característica de ter um leve brilho. Só que ela é sempre recomendável também você passar o verniz para selar, porque com o tempo esse brilho ele vai dar uma baixadinha. Quando você passa esse com o verniz normal, verniz bicomponente, certo? Ele vai continuar e vai manter esse brilho. Que seria a tinta camaleão. Como é que funciona a tinta camaleão? Em geral, elas têm 2 pigmentos, tá bom? Então você vai conseguir ver mais do que uma cor nelas. Aqui seriam essas no caso, que eu testei nessa peça, tá bom? Essa daqui, ela seria basicamente um verde que furta mais ou menos para um amarelo, alaranjado, alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Vocês conseguem ver como é que ela é. Aqui vocês vê que ela tem mais um pigmento aqui dentro do frasquinho. Essa daqui, ela seria mais ou menos um azul que furta bastante para o roxo, tá bom? Vocês conseguem ver também ali o pigmento dela no fundo. E essa daqui é a minha favorita, que ela é um azul que furta para o roxo. Essa aqui eu já usei bastante, então ela já está quase aqui no fim, tá bom? Então aqui a gente vai começar primeiro por essa. Essa daqui, vocês podem ver aqui, ela é envernizada embaixo, tá? Todas estão envernizadas na parte de baixo e na parte de cima não estão com verniz. Aí no caso, vocês podem ver que em geral, nesse ângulo aqui, por exemplo,
ela tá azul. Vocês verem, ela azul, certo? Só que vocês podem ver que quando vocês incidem um tipo de luz diferente nela, por exemplo, em algum ângulo diferente, olha, nesse ângulo, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, que ela fica tipo roxa. Aqui no vídeo não tá aparecendo exatamente muito bem. Entretanto, ela furta a cor, tá? Aqui vocês conseguem já ver melhor que no caso essa daqui, ok? Essa daqui dessa parte do meio. Aqui vocês conseguem ver nitidamente, por exemplo, aqui ela tá bem azul, certo? E aqui quando você chega, por exemplo, mais próximo à luz, tá vendo? Ela já fica roxa. Aqui vocês já conseguem ver muito mais nitidamente do que a anterior. Então ela é uma cor que ela vai ter a característica de ter duas tonalidades. Aqui nesse caso aqui é azul primariamente aqui, ó. E depois, quando você joga a luminosidade, ela vai pro roxo. E aqui a terceira cor, que no caso seria esta. Ela tem uma tonalidade bem puxada pro verde, naturalmente. Só que dependendo do ângulo, como vocês podem ver aqui, ó, ela fica tipo um laranja, um cobre, sabe? Aqui, ó, vocês conseguem ver que ela tá tipo um cobre, um dourado, meio escuro. Só que daí quando você joga outro tipo de luz nela, ela vira verde, ok? Então o camaleão vai ter essa característica. Para você utilizar o camaleão, como é que vocês vão fazer? Aqui vocês conseguem ver na beiradinha aqui, ó, que tem uma tinta preta, certo? A tinta preta do Regatieri é esse daqui, a tinta do número 03. É um preto poliéster padrão, uma tinta normal, ela não tem nada demais, só que vocês precisam aplicar ela primeiro na superfície, ou seja, vocês preparam a superfície com o primer, tudo certinho, depois você vem, aplica o preto, não precisa invernizar, ok? Vocês podem depois aplicar o camaleão direto em cima do preto, poliéster, e depois ele já vai se revelar com essa cor, ok? O pigmento do camaleão, ele pega preferencialmente em cima de preto, entretanto eu fiz alguns testes aqui para vocês verem também, em outras cores, tá bom? Aqui, vocês conseguem ver, na parte de trás aqui, ó, que tem a cor do primer, certo? Ou seja, cinza. Aqui o preto, aqui um marrom, aqui um azul marinho, aqui um prata e aqui um branco, certo? Aí quando vocês viram aqui, ó, o camaleão continua o mesmo, basicamente nas três primeiras que são mais escuras. Então vocês podem utilizar qualquer superfície escura para aderir o camaleão. Entretanto, dá uma pequena diferença. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que aqui na parte do marrom, ela deu uma diferença, ela puxou mais para avermelhado, certo? E aqui na parte de cima ele vai estar com o branco e com o prata, certo? Aqui ele vai ficar mais como um efeito em cima do teu branco, em cima do teu prata, do que, por exemplo, um camaleão em si, ok? Então ele não vai ter o potencial dele 100% explorado. Ele fica mais como se fosse tipo um rosinha bem clarinho, um lilás, sabe? Metálico. Então ele não vai ter a característica de ter o camaleão que normalmente ele tem. Aqui vocês conseguem até ver um pouco melhor aqui, ó. Ele furtando a cor ali para roxo, tá vendo? Aqui na peça, no caso, esse daqui é o primeiro que eu tinha mostrado, que seria esse daqui. Que na peça aqui não estava conseguindo ver direito, mas aqui já dá para ver um pouco melhor. Olha. Dependendo da luz que incide na peça, ela fica roxa, e dependendo ela fica azul, ok? Então esse daqui é o camaleão. O camaleão ele vai ter essa característica. E é isso. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a tinta efeito pérola. Como é que ela funciona? Ela é basicamente um efeito, tá? Exatamente como o camaleão. Então vocês podem aplicá-la, por exemplo, em cima de outras cores. Entretanto, ela vai dar aquele efeito de pérola, só que ela vai ficar esbranquiçado a tua pintura. Por exemplo, se vocês aplicarem no preto, vai ficar esbranquiçado e tudo mais. Então elas são feitas especialmente para o branco, ok? Elas vão ter um desempenho muito melhor no branco. E o resultado, no caso, fica assim, tá? Aqui eu já invernizei a peça. Então, ela vai ter esse efeito aqui do capô. Ele vai ter esse efeito meio de pérola mesmo, tá bom? Aqui na parte de cima, aqui, ó, por exemplo, na lateral, vocês conseguem ver o branco normal, certo? Sem o efeito perolado. Ela tá bem desgastada sem a peça, porque é uma peça de teste, tá bom? Então, o branco pérola, para você utilizar ele, você precisa aplicar em cima de um branco normal, ok? E ele fica com esse efeito. Então, aqui no caso, vocês aplicam primeiro o branco na peça e depois vem com o efeito pérola por cima, tá bom? E ele vai dar esse efeito aqui, levemente metálico, como se fosse aquelas ostras do mar, tá bom? Então, essa daqui é a última tinta que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Tem também a tinta cromada que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Inclusive, vou deixar aqui no link da descrição para vocês verem também o vídeo anterior, que ficou inclusive muito bom, para vocês entenderem como é que faz a cromagem das suas miniaturas e tudo mais, ok? Então, aqui vocês já vão ter mais ou menos uma noção de todas as tintas que tem, principais, tá bom?
A gente consegue encontrar também a tinta PU, que seria basicamente a tinta poliuretano, que ela tem a característica dela ser bicomponente, ou seja, você vai precisar de dois componentes para utilizar ela. Um vai ser o catalisador e o outro vai ser a tinta em si. Só que a tinta PU, a característica dela é que ela é muito grossa. Então, por exemplo, você vai aplicar numa superfície assim com bastante detalhes, vincos, os faróis, tudo mais, ela vai tapar tudo isso daqui. Aí não vai ficar legal para vocês, ok? Para o meio da iCast, ela não vai servir muito bem. Ela talvez seja melhor para fazer peças maiores, né? A característica do PU é que ele vai sair brilhante já do aerógrafo, tá? Então ele vai ser uma tinta, digamos assim, com verniz embutido. Entretanto, para esse meio, eu vou recomendar a vocês sempre a tinta poliéster, que no caso foram essas que foram apresentadas no vídeo, por conta desses detalhes delas serem finas e aderirem bem na superfície, pegarem um pigmento muito fácil, tal forma que vocês conseguem manter todos os detalhes de faróis, vincos, portas, tudo certinho, mantendo tudo a característica original da miniatura, ok? E agora eu vou mostrar para vocês basicamente como é que faz o acabamento final da miniatura, ok? Que é basicamente você vai precisar fazer por último, ok? Aí no caso, seria o verniz, tá bom? Nesse caso aqui, eu tô com um verniz fosco aqui do Regatieri, para mostrar para vocês, tá bom? Esse verniz fosco aqui, ele tem a característica de ser bicomponente, então ele é 2:1, ou seja, duas partes de verniz para uma de catalisador. Detalhe que ele é necessário, ok? Os dois componentes. Se você aplicar somente o verniz, ele não vai endurecer. Então vocês precisam desse catalisador aqui para ele conseguir secar, ok? Isso aqui torna ele muito mais resistente também, tá bom? E ele vai trazer um acabamento fosco para a tua peça. Entretanto, para você utilizar ele, primeiramente vocês precisam envernizar a tua peça com um verniz brilhante, tá bom? E depois vocês vêm com o fosco, porque assim daí vocês vão conseguir ter um melhor desempenho no teu verniz, ok? Só que esse caso de envernizar com verniz brilhante primeiro, é recomendado apenas para casos que têm decais. Se a miniatura for somente pintura, não tiver decalque, não tiver nada extra nela, vocês podem aplicar ela direto na tua superfície, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado aplicado do verniz fosco. Aqui é o resultado na parte de cima, tá bom? Ele dá esse efeito bem apagado, digamos assim, né? Aqui no caso eu tinha usado um camaleão que eu tinha testado. Na parte mais de baixo aqui é a tinta no seu aspecto normal, natural, né? Então ela tem um leve brilho, o poliéster ele tem um leve brilho, bem pouco mesmo. Só que daí quando você chega aqui com o verniz fosco, ele vai apagar completamente esse brilho e vai deixar completamente fosco. Isso aqui é perfeito para vocês selarem a miniatura e depois de vocês fazerem um rust, por exemplo. Vai ficar perfeito. E aqui para comparar, e aqui é o verniz brilhante, nessa parte de baixo aqui da peça, tá bom? Aí aqui para vocês terem uma noção de comparação, tá bom? E lembrando que o Regatieri também comercializa verniz brilhante, ok? Eu não mostrei para vocês nesse vídeo aqui porque eu não consegui atingir o resultado desejado com ele, ok? Porque ele tem uma diluição bem boa, ele passa muito bem pelo aerógrafo, entretanto eu não consegui atingir o resultado que normalmente eu consigo em cima de decalques, ok? Ele explicou para mim que tem que fazer várias névoas na peça, né? Ou seja, você vai aplicar o decalque tudo certinho ali, e depois na hora do verniz vocês vão aplicar uma demão. Por exemplo, aqui, vamos supor que o verniz aqui seja a peça, tá bom? Vocês vão pegar o aerógrafo e vão passar mais ou menos essa distância. Vou passar uma demãozinha bem suave, aí eu vou deixar secar uns 5, 10 minutinhos, depois vem mais uma vez, para selar a peça totalmente, ok? E depois de umas 4 selagens de poeira, aí você vai vir com uma demão bem carregada de perto, tá bom? Para dar o brilho final. Eu não consegui esse resultado desejado com esse daqui, porque eu estou bem acostumado também com o verniz que seja com baixa diluição, tá? Eu utilizo normalmente o verniz de lata, o 8050. Entretanto, futuramente eu irei fazer um vídeo mais detalhado sobre o verniz. Aí nesse vídeo eu irei mostrar um pouco melhor o desempenho desse daqui, depois de fazer mais alguns testes para aplicação dele, ok? Eu notei que se vocês forem aplicar numa superfície sem decalques, ele vai ter um desempenho legal. Então, por exemplo, para selar um poliéster, para selar uma pintura camaleão, uma pintura metálica, ele vai servir muito bem. Só para o decalque que eu realmente não tive um desempenho muito bom, que num vídeo futuro eu vou trazer para vocês, de repente, depois desenvolver um pouco melhor as técnicas e conseguir achar um ponto para mostrar para vocês como é que aplica ele da forma correta em cima de decalques, ok? Então, por hora, esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado vocês a entender mais ou menos esse mundo das tintas. Para quem está querendo começar com aerógrafo, eu sempre recomendo comprar tintas com Regatieri, porque é uma praticidade que vocês vão ter, vocês vão receber no conforto da sua casa.
por muitas vezes vocês não vão encontrar com facilidade essas tintas para vender. Normalmente vai vender somente de pote, vocês vão ter que comprar literalmente 1 litro de tinta. Aquele vende 30 ml, já vem diluído, já vem tudo certinho, pronto para uso, certo? Então eu recomendo sempre vocês comprarem com ele. Ele tem um site lá, o site dele no caso é esse daqui, tá bom? Eu vou deixar na descrição o site dele, é www.regatieri com 2T's, tá? regatiericustom.com.br. Você pode entrar também em contato pelo WhatsApp dele que está aqui, tá bom? 011 99 11 9 4928, ok? Vocês podem entrar lá, falar que veio aqui pelo canal, que ele com certeza vai dar um excelente atendimento para vocês, para tirar tanto dúvidas, quanto também para fazer o pedido de vocês, ok? Lá no site deles você vai encontrar bastante coisa, ele também vende, por exemplo, aerógrafos, peças de reposição, tem vários produtos no site dele lá, então... E tanto pelo quesito qualidade quanto a praticidade, comprem com ele, ok? Principalmente para vocês que estão iniciando. Vocês com certeza vão ser muito bem atendidos, vão conseguir utilizar de forma muito tranquila. E lembrando que essas tintas todas, tá? Todos esses produtos aqui, eles são à base de solvente, ok? O solvente que no caso é utilizado neles é o thinner. No caso, o Regatieri, ele utiliza o 454, esse daqui é o thinner ideal para diluição apenas, ok? Ele não vai servir para limpeza, apenas para diluição. Para esse caso, vocês não precisam comprar esse produto, porque eles já vêm todos diluídos, então não precisa de diluente neles, ok? Eles já vêm na diluição certa que o Regatieri mesmo faz. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês qual é o produto base da diluição, tá? Ele é próprio Vaporesser IPU. E tem o thinner de limpeza, que no caso o que eu utilizo é esse daqui, tá bom? Esse thinner aqui da Farben, ele é o do número 7000, só que o ideal para vocês utilizarem é o thinner 5000 para limpeza, 5000 ou 6000, ok? Nesse caso, eu utilizo o 7000 porque ele apresentou um melhor desempenho na limpeza, tá bom? Não no sentido de limpar melhor, no sentido de, por exemplo, não esbranquiçar, porque quando você vai utilizar o 5000, às vezes ele é muito forte, por exemplo, no aerógrafo aqui, ele acaba dando uma esbranquiçada no copo, ele acaba dando uma esbranquiçada no filtro de ar embaixo dele, então eu utilizo o 7000, que é um pouco menos agressivo, mais tranquilo de trabalhar, e ele limpa igualmente, ok? Mas eu recomendo vocês utilizarem o 6000 ou 5000 para limpeza, ok? Mas se vocês quiserem não encontrarem também o 5 ou 6000, vocês podem utilizar facilmente o 7, tá bom? Mas esse aqui ele não é próprio para isso, tá bom? Deixando bem claro. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando nos comentários, ou de repente vocês podem estar me mandando uma mensagem no Instagram, tá bom? Que seria esse daqui no caso, @FenixReplicaCustoms, ou vocês podem estar me mandando uma mensagem nesse WhatsApp que eu estarei à disposição para ajudá-los com quaisquer dúvidas que vocês tenham, seja sobre colecionismo, Hot Wheels ou até mesmo customização, ok? Então o vídeo vai ficando por aqui, agradeço a atenção de cada um de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar à vontade, não se acanhem, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e falou!